A leitura bíblica de hoje se encontra em Atos capítulo 3, versículos de 1 a 10. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Boa tarde, amados irmãos e irmãs da Igreja Cristã das Graças Celestiais. De fato, na verdade, eu estou com saudade de ver o rosto dos irmãos, né? Os irmãos por vídeo estão vendo o meu rosto, mas eu, por outro lado, não vejo o rosto dos irmãos, né? E por causa desse distanciamento, né? Estamos assim separados fisicamente, mas eu quero agradecer de coração pelo ano passado e por este ano, né? A igreja, né? Os irmãos estarem orando por mim para que eu venha trazer a palavra de Deus, né? Pelo menos ultimamente uma vez por mês, e assim poder juntamente com os irmãos cultuar a Deus, louvar ao nome do nosso Deus e juntos aprendermos a palavra de Deus. Então, conforme foi lido, né, no livro de Atos, capítulo 3, do versículo de 1 a 10, né, com o tema "Quem tem só a Jesus tem tudo." Não entendi. Poderia explicar? Isso aí, meus queridos irmãos. Mas antes de começar a mensagem, vamos fazer uma oração. Pai querido, muito obrigado por este dia que o Senhor nos deu. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã da Igreja Cristã das Graças Celestiais. Eu quero te agradecer de coração por cada vida aqui presente, ó Pai. Ouvindo esta mensagem, que o Senhor cubra de bênçãos, que o Senhor encha de graça, ó Deus amado, e que o Senhor, ó Deus, derrame do teu poder, curando enfermidades, libertando aqueles que precisam da libertação que vem do Senhor, e ó Deus, trazendo salvação aos corações daqueles que porventura ainda não têm o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor de sua vida, ó Pai. Ó Deus, esteja abençoando a cada um também nesta tarde, que cada um possa estar recebendo com o coração aberto a tua palavra que há de ser pregada neste momento, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, né? No relato bíblico de hoje, Pedro e João superaram as expectativas do homem coxo de nascença, pois este homem foi levantado, né? Teve as suas juntas firmadas. Quem foi o autor desta obra de cura miraculosa? Jesus. Jesus foi o autor, Jesus foi quem curou, né? Agora, quem Jesus usou para esta obra? Pedro e João. E o que eles tinham para dar ao homem que pedia esmolas dia após dia? Os dois não tinham moedas naquele momento em que se dirigiam ao templo para o culto de oração das 15 horas daquele dia. Mesmo não tendo dinheiro, e embora não fossem médicos, nem políticos ou pessoas de influência social, eles deram
o que eles possuíam? Eles possuíam Jesus. Pode ser que você ainda, esteja confuso com o título. O título diz: quem tem a Jesus, quem só tem a Jesus tem tudo. Pois no seu dia a dia, embora você tenha a Jesus, eu e você precisamos ter pelo menos 3 refeições por dia, precisamos ter roupas, condução própria, um carro, ou bilhetes ou dinheiro para transporte coletivo, trem, metrô, ônibus, ter um bom plano de saúde e saúde também, boa saúde para correr atrás do dinheiro para pagar a escola dos filhos, pagar a sua faculdade, ter uma profissão que você goste, seja rentável, dinheiro para viajar de vez em quando, conta bancária estável e muitas outras coisas, não é verdade? Então você poderia até perguntar, me argumentar, dizer que Jesus é o mais importante, mas Jesus não é tudo. Sim, entendo seus argumentos, mas se você não tiver a Jesus, tudo que você tem é como se nada tivesse. Pois se você morrer, tudo o que você tem nada valerá. Mas se no seu viver Jesus for o dono da tua vida, nada vai lhe faltar do que você necessitar. E o que você tiver, você irá agradecer a Deus, o autor da vida. A falta de gratidão demonstra que você não está contente com o que Deus permitiu que você tivesse. Por isso, há pessoas que têm muito em comparação com os que têm pouco, mas acham que ainda está faltando e não se satisfazem ou nunca se contentam, com o que tem, Se você morrer com Jesus, Deus em Cristo Jesus irá lhe ressuscitar naquele dia para que viva eternamente com Deus e com todos os salvos por Jesus. Se você é de Jesus e deixa que Ele seja seu Senhor e Salvador, você deve ter entendido que só Jesus satisfaz e nada mais. Mas se você não entendeu ainda, pode procurar qualquer pessoa desta igreja, seja algum pastor ou líder, ou até mesmo a pessoa que te convidou a ouvir esta mensagem. Bom, mas vamos ver ainda neste relato, versículo 4, Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. O que podemos aprender aqui? A busca da igreja, as pessoas do mundo deve ser pessoal. A igreja deve buscar pessoalmente as pessoas e não de forma mecânica, automática, como ocorria diariamente para com aquele coxo ali pedindo esmolas em frente ao templo, No geral, os que davam esmolas, o faziam porque entendiam que era um ato meritório na religião judaica, Então eles pensavam assim: eu tenho que dar esmola para poder ter uma recompensa depois. Olha só, era troca de vantagem. Então as pessoas se preocupavam com a esmola, não se preocupavam com a pessoa do coxo. No geral, era assim a prática das pessoas. Mas a igreja deve olhar para a pessoa que está invisível aos olhos de muitos, porque eles só enxergam as necessidades da pessoa e os defeitos que ela possui, mas não detêm o olhar para a pessoa em si e para o que Deus pode fazer na vida dela.
Quem tem só a Jesus tem tudo. O que Pedro e João tinham, curou o coxo, que começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. No versículo 8, veja que a cura foi dada, mas o coxo não ficou só contente com a cura. Por saber que foi curado, na autoridade de Jesus, isso resultou na alegria saltitante, né? Que o fez entrar no templo para cultuar a Deus. O coxo entrou no culto. Muito importante aqui, gravem esta palavra, culto. A igreja do Senhor Jesus é alegre, é vibrante, formada por pessoas que cultuam a Deus com pulos de alegria. O culto cristão deve ser feito com ordem e decência, com organização, sim, mas não teve como impedir as pessoas ali no culto, ali naquele dia, eles não tiveram como impedir um coxo que passou a andar e pular para que aquele coxo ficasse sentadinho ali quietinho no templo, como se nada tivesse acontecido com ele. Culto, isso mesmo. Os que são curados, convertidos, deverão ser conduzidos ao culto da igreja. A igreja deverá acolher a todos no culto. Veja bem, é verdade que uma pessoa tenha se convertido com o trabalho, né, do grupo de evangelização ou no culto de oração, né, mas essa pessoa deverá ser conduzida ao culto da igreja, né? Se é jovem, né, deve ser também conduzido ao culto, né? E também ao culto dos jovens, se a igreja tem culto dos jovens, né? E também na escola bíblica dos jovens, e assim por diante, né? Porque a pessoa que aceita Jesus, ela foi transformada, ela foi integrada na família de Deus, né? Então, a fé que veio por meio de Jesus ao coxo, e a você também, é que lhe deu a salvação. Mas essa conversão, essa alegria não foi dada para você ficar com você mesmo e deixar de participar do culto. E para interagir com os irmãos na fé e separar o dia do culto para compartilhar a sua vida e sua fé em Cristo. Um membro da igreja que evangeliza e convida uma pessoa para vir ao culto já sabe que deverá ser assíduo ao culto da igreja para que possa acolher pessoalmente o convidado. O coxo que foi curado havia passado a vida inteira pedindo esmolas e nunca havia cultuado a Deus dentro do templo. Ele já tinha mais de 40 anos de idade. Era um coxo de nascença. Todo dia ele era carregado pelos seus amigos, né, até o templo, mas ele parava na frente do templo pedindo esmolas. Mas a cura que aconteceu fez com que ele entrasse no templo e recebesse o melhor presente da vida, que não foi a cura. Não foi a cura. A cura só ajudou ele a entrar para o culto, entrar no culto para que ele recebesse a Jesus. Ele começou a glorificar a Deus. Meus amados irmãos, quando Jesus entra na vida da gente, um dos primeiros desejos que nós temos é o de adorar a Deus, é de estar com Deus, é de cantar
hinos de louvor e adoração a Deus. Nós temos o desejo, sabe, de orar. Nós temos o desejo de falar com Deus. Nós temos desejo de intimidade com Deus. Nós temos desejo de adorar a Deus. E melhor ainda, adorar a Deus em comunidade, como corpo de Cristo, igreja reunida. Ah, meus amados irmãos, eu sei que essa pandemia afastou, mas eu creio que os irmãos já talvez estejam até voltando, né, para o culto presencial na igreja, né? Espero que estejam voltando, e se não tiverem, eu penso que em breve estarão voltando. Ah, que saudade de estar cultuando a Deus, né? E tantas pessoas que têm sede, têm necessidade, né? Olha, se você às vezes vem ao culto, né, apenas para que as suas necessidades sejam atendidas, facilmente você vai deixar de ser assíduo, porque a vida no dia a dia tem seus apelos e convites de prioridades. E se o domingo de culto, né, não for a sua prioridade, se adorar a Deus juntamente com o corpo de Cristo reunido não for sua prioridade, você irá colocar outro compromisso no lugar de Deus. E isso tem nome, isso é idolatria. Não significa dizer que você não tenha que faltar um domingo sequer. Não, porque há situações em que levam você a não estar no culto. Também, se você vem aos cultos assiduamente só porque acha que é crente, né? Que é crente tem que fazer de tudo para honrar o compromisso de vir ao culto, isso deixa de ser algo espontâneo, algo de prática de liberdade no espírito, para ser um legalismo. Então, é importante vir ao culto realmente de coração, né? E cultuar a Deus, e assim você vai, porque é isso que Deus quer. Deus quer que você cultue a Deus em espírito e em verdade. Que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida neste dia, ao longo desta semana. Que Deus abençoe, e vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o pastor da igreja, o pastor Roberto, abençoa os presbíteros da igreja, e abençoa, Deus, todos os líderes, professores, ó Deus, todos aqueles que servem ao Senhor, e abençoa para que a igreja cristã das graças celestiais possa avançar o teu reino contra as portas do inferno. E em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém.